Olá, olá. Mas olha, as pessoas têm dificuldade de ouvir aquilo que elas aprenderam errado. Sim. Olha que curioso. Eu tive uma vida que até os meus 13 anos eu fui tratado como uma pessoa doente. Porque até os meus 13 anos de idade, a homossexualidade era considerada doença. Em 1991, tiraram a homossexualidade do rol de doenças. E aí, em 1991, eu já tinha 13 anos, eu fui correndo procurar uma psicóloga. Porque na minha intimidade eu pensava, mas não tem nada de errado, né? E desde os 8 anos de idade eu já lia Freud, pra vocês terem uma ideia, para tentar entender o que acontecia comigo, né? Então, eu já lia Freud desde dos 8 anos de idade. Eu já sabia que eu era uma pessoa feminina. Eu já tinha consciência de que eu era feminina, quer ver? Desde os 6, 7, mais ou menos, né? Porque eu gostava de brincar com as maquiagens da mãe, eu gostava de passar um batonzinho escondido, que era um batonzinho 24 horas que tinha na época, um verde, né? Quem nunca teve, né, um daquele? Imagine, criança, você acha que criança não vai gostar de brincar com um batom que é mágico, que ele é verde e depois se transforma em vermelho? Então, gostava de brincar com saia, com essas coisas, né? Então, desde criança, eu já gostava, e eu me identificava com isso, né? Mas aí eu era coagida, praticamente, a se comportar como menino, como hominho, né? Masculino. E, e assim, era tudo feito na base da força do ódio, né? Tipo, vire homem, vire homem, vire homem, porque você nasceu com, né? Vira homem, porque você nasceu com e, e dessa forma, então, quando eu fui para psicóloga com 13 anos de idade, eu cheguei lá e falei, olha, eu gosto de meninos. Eu já sei que eu gosto de meninos. Não, eu não gosto de meninas. Eu não consigo gostar de meninas. E tentei já, né? Mas, então, aí começou uma grande guerra na minha vida, né? Porque as pessoas que eu convivia na época, elas acreditavam, assim, absolutamente que, porque eu nasci com eu tinha que agir como um homem. Mas dentro da minha cabeça eu sentia diferente. Sempre senti. A vida toda senti. Desde criança. Desde a minha primeira lembrança, né, de criança, eu me sinto assim. E isso foi um grande problema na minha vida, porque daí eu tive, né, que disfarçar, né, para poder sobreviver no meio dessas pessoas, porque, assim, não foram só pessoas que me criaram, tá? Só para vocês entenderem. Foi toda a sociedade que eu convivia ao redor. Toda a sociedade que eu convivia ao redor fazia cara feia, fazia cara de estranhamento, né? Quando eu era espontânea, quando eu era feminininha. Então, isso é um problema social, né? Que ele já vem tombando, né? De séculos e séculos, de geração em geração. E o que hoje eu consigo perceber, né? Agora que eu tô adulta, que eu tenho 46 anos. Que todos os adultos, todos, sem exceção, todos os adultos percebem quando uma criança ela tem uma tendência para a masculinidade ou ela tem uma tendência para a feminilidade, independente do órgão genital que ela nasceu. Todos os adultos percebem isso. Só que todos os adultos da sociedade, até a década de 80 e 90, foram educados e educadas que isso é pecado, ou que isso é errado, que isso é uma abominação, que Deus soprou, né, um potinho de barro e daí surgiu um homem e que daí o homem estava tão sozinho, coitado, ó, e aí tiraram, né, ele foi lá, deu uma anestesia geral de sono, né, no homem, arrancou uma costela do homem e transformou numa mulher. Gente, parem para pensar. Assim, essa é a história que as pessoas usam para dizer que uma pessoa que nasce com tem que ser homem e uma pessoa que nasce com tem que ser mulher. Essa é a história que eles usam. A história do barro do homem e que a mulher saiu da costela. Gente, eles simplesmente inverteram a história. Eles inverteram a história, porque todo ser humano ele vem de dentro de uma mulher e não da costela de um homem. Gente, gente. Inverteram a história lá. Há 5 mil, 7 mil anos atrás. E tem gente acreditando nisso até hoje. Aí agora vocês pensem. É óbvio que o ser humano sai de uma mulher. É óbvio, né? Sempre foi assim. Com todos os animais que parem, é assim. Por que só com o ser humano seria diferente? Porque alguém distorceu, né?
Então as pessoas elas acreditam nessa distorção. Por conta dessa distorção, que é um mito, né? Então o mito não tem como a gente comprovar se aconteceu de fato, porque é uma história aleatória, né? Uma história que veio de dentro da mente do ser humano, né? O desejo do homem dele parir a mulher, né? Da sua própria costela. Eu fiquei pensando assim, que homem que foi que teve essa ideia de jirico de imaginar que a mulher saiu da costela de um homem? Porque vamos combinar, né? Eu não sei, tem algum animal? Tem alguma planta que a gente pega um pedaço da costela e ela se transforma em outra coisa? Não, né? Então, da onde é que saem essas ideias, né? Por isso que é mito. Então, gente, a história, ela é muito mais séria do que as pessoas imaginam, porque ela tem ela tem um viés de 5, 7 mil anos atrás, que está sendo repassado de geração em geração, e as pessoas estão tomando isso como uma verdade e querendo impor isso para o resto da humanidade. Não, vocês não têm que impor nada. A vida, ela é o que é. As mulheres hoje, elas vão numa maternidade, elas têm os seus filhos, né, com todo o conforto, as que podem, né? E, enfim, elas vão hoje ter seus filhos na maternidade. Todo mundo sabe que a mulher é quem pare. Aí tem outra questão, né? Que daí, isso é para quem usa o mito cristão, né? Para dizer que quem nasce com tem que ser homem. Não, não tem que. Nada tem que. Tem que é na cabeça de quem acredita que tem que, né? Só na cabeça daquela pessoa. Tem uma outra questão ainda, que é as pessoas religiosas, elas vão lá no argumento biológico, né? De que, mas o corpo nasce com o... Tem que ser homem. E se o corpo nasce com A? Tem que ser mulher. Porque é biológico. Uhum, é. Só que o biológico, ele vem do genético, né? E o que muitas pessoas não pararam para pensar ainda é que no genético a gente recebe 50% do material genético da mãe, que é uma mulher, e 50% do material genético de um homem, certo? O único gene, o único par de genes ali que vai definir as características que são dismórficas, né, que diferem um ser humano do outro sexualmente, é o gene X e Y. Só que olha só que interessante. Na embriologia, nós recebemos um gene X de todas as mães. Todas as mães, elas transmitem o gene X. Então a gente já tem 50% de X, né? E aí, se a gente recebe lá os outros 50% de Y, o corpo vai, né? Ele vai se dividir lá por volta do terceiro mês, lá ele vai dividir lá o sexo. Se é Y é um. E se for XX, uma. Só que o sistema nervoso ele se formou antes, ele se formou do 10º ao 55º dia. O cérebro forma antes do órgão genital, né? E isso as pessoas não param para pensar, né? Que existe uma ordem, né? Dentro da evolução das células, dentro da divisão das células, e que o cromossomo X ele é predominante até certos dias, né, da divisão celular, daí depois o outro cromossomo é que assume o controle, né? As pessoas nem sabiam disso, nem eu sabia. Nem eu sabia. Então, olha que importante a gente entender que o discurso criacionista, né, de que o homem veio do barro e a mulher veio da costela, não tem fundamento, e que essa teoria, né, de que nasceu com ou nasceu com má, também não, porque o cérebro, o que pensa a respeito da existência, se formou 2 meses antes do e da. Então é isso, né? Quando as pessoas acharem que sabem sobre a vida dos outros, olhe para essa pessoa e veja o quão ignorante ela está sendo, porque ela não pode entrar dentro do sistema nervoso da outra pessoa para falar pela outra. Ela só pode falar dela. Então, por isso que eu vim trazer essas informações. Eu fui fazer um comentário lá na internet e as pessoas elas estão enlouquecidas. Mas elas estão enlouquecidas, sabe por quê? Por falta de informação. Teimosia. Sabe? E esse comportamento de falta de informação, de teimosia, de ficar teimando, né, na ignorância, esse eu já conheço muito bem. Fui vítima dele. Então, sei muito bem do que eu tô falando, tá? Por isso que meu nome é Lucy, de lucidez. E as informações são todas aí, na internet, nas enciclopédias. Olha lá, eu tô olhando para enciclopédia, ó, grossas assim, ó. Mais de 1.500 páginas. Mais páginas que aquele livro lá. As pessoas às vezes só lêem aquele, né? Tem muitos outros pra ler, tá bom? Um beijo! Adoro quem entende. Quem não entende, pode me excluir ou me bloquear. Eu vou adorar.